Olá, você que aprecia a astronomia. Hoje vamos explorar 3 teorias fascinantes sobre Marte que, por muito tempo, mexeram com a imaginação humana, mas que acabaram sendo desmentidas pela ciência. Prepare-se para uma viagem pela história das descobertas e desilusões sobre o planeta vermelho. Em terceiro lugar, os canais de Marte e civilizações marcianas. Vamos começar com uma das teorias mais icônicas do século XIX. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli observou estranhas linhas retas na superfície de Marte, que ele chamou de canali. A palavra, traduzida como canais, foi interpretada como estruturas artificiais, sugerindo que uma civilização avançada havia construído um sistema de irrigação em Marte. Essa ideia foi popularizada pelo astrônomo americano Percival Lowell, que chegou a produzir mapas detalhados desses supostos canais. A revelação. Em 1965, a missão Mariner 4, da NASA, fez história ao realizar o primeiro sobrevoo de Marte, capturando 22 imagens de sua superfície com uma resolução inédita para a época. Essas fotografias revelaram um terreno árido, marcado por crateras de impacto, similar à superfície da Lua, desmentindo completamente a hipótese de que o planeta possuía estruturas artificiais, como os supostos canais observados no final do século XIX. A qualidade das imagens mostrou que essas formações, antes interpretadas como evidências de civilizações marcianas, eram ilusões causadas por limitações tecnológicas nos telescópios terrestres e pela propensão humana a identificar padrões familiares em imagens indistintas, um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. Além de desmistificar a ideia de um Marte habitado por seres inteligentes, os dados da Mariner 4 ofereceram informações cruciais sobre a atmosfera do planeta. Foi confirmado que Marte possui uma camada extremamente fina de dióxido de carbono, com uma pressão atmosférica cerca de 0,6% da pressão ao nível do mar na Terra. Esse achado tornou evidente que Marte não tinha as condições necessárias para sustentar água líquida em sua superfície ou para abrigar formas de vida complexas, como algumas teorias otimistas sugeriam. Essas descobertas foram um marco, mostrando que o planeta vermelho era muito mais inóspito do que se acreditava. Apesar da decepção inicial, os resultados da Mariner 4 foram essenciais para inaugurar uma nova era na exploração de Marte. A missão pavimentou o caminho para estudos mais aprofundados, incluindo a análise de suas características geológicas e climáticas. Embora tenha enterrado o sonho de civilizações marcianas, ela abriu portas para descobertas fascinantes, como a identificação de antigos leitos de rios e possíveis reservatórios de gelo subterrâneo em missões subsequentes, que continuam a moldar nossa compreensão sobre o passado e o potencial futuro habitável de Marte. Em segundo lugar, a vegetação de Marte. Já imaginou Marte coberto de plantas? No início do século XX, muitos acreditaram nisso. As mudanças sazonais na coloração de Marte observadas da Terra sugeriam a presença de vegetação. Essa ideia alimentou a esperança de que o planeta poderia abrigar algum tipo de ecossistema. O que realmente aconteceu? A chegada das sondas espaciais, especialmente a Mariner 9 em 1971, trouxe uma revolução na compreensão de Marte e desfez muitas suposições antigas sobre o planeta. Entre essas estava a ideia de que as mudanças sazonais na coloração da superfície marciana, observadas da Terra, poderiam ser causadas por vegetação. Antes da exploração direta, acreditava-se que essas variações indicavam crescimento ou declínio de plantas durante as estações marcianas. No entanto, as imagens da Mariner 9 mostraram um planeta envolto em tempestades de poeira massivas, capazes de cobrir grandes extensões de sua superfície por meses. Essas tempestades revelaram que as mudanças sazonais na coloração não eram biológicas, mas geológicas. A poeira fina, composta principalmente de óxidos de ferro, responsáveis pela tonalidade avermelhada do planeta, era levantada pelos ventos e redistribuída de acordo com a dinâmica climática marciana. Durante essas tempestades, as partículas em suspensão refletiam a luz de maneiras diferentes dependendo da espessura da poeira e da estação do ano, criando a ilusão de mudanças superficiais que, vistas da Terra, pareciam ser sinais de vida vegetal. Essa descoberta foi crucial para descartar a presença de vida complexa ou ecossistemas no planeta. Além disso, os dados climáticos e atmosféricos coletados pela Mariner 9 e missões subsequentes confirmaram que Marte é um mundo extremamente seco e inóspito. Sua atmosfera, composta em 95% por dióxido de carbono, é muito fina, com uma pressão superficial incapaz de sustentar água líquida. As temperaturas, que podem cair abaixo de menos 100 graus Celsius, tornam o ambiente ainda mais hostil. Assim, enquanto a ciência refutava as ideias de vida vegetal, também lançava luz sobre a dinâmica climática marciana.
ajudando a entender os processos que moldam a paisagem de um dos planetas mais estudados do Sistema Solar. No top primeiro lugar, Marte habitável e atmosfera densa. Por muitos anos, especulou-se que Marte tinha uma atmosfera densa, capaz de manter água líquida em sua superfície. Essa ideia fez parte de uma visão romântica do planeta como um irmão da Terra, possivelmente habitável ou até já habitado. O veredito final. As primeiras missões espaciais a Marte, começando com a Mariner 4 em 1965 e seguidas pelas missões Viking na década de 1970, transformaram nosso entendimento sobre a atmosfera marciana. As medições revelaram que a atmosfera de Marte é extremamente fina, com uma pressão atmosférica na superfície equivalente a apenas 0,6% da pressão ao nível do mar na Terra. Composta em sua maior parte por dióxido de carbono, 95,3%, ela não possui densidade suficiente para reter calor de maneira significativa, contribuindo para a grande variação de temperaturas no planeta. Essa fina camada de ar impossibilita a existência de água líquida na superfície, já que a baixa pressão faz com que ela evapore instantaneamente ou congele, dependendo das condições locais. As temperaturas médias em Marte giram em torno de menos 60 graus Celsius, mas podem variar de menos 125 graus Celsius nos polos durante o inverno a até 20 graus Celsius em áreas equatoriais durante o verão marciano. Essa amplitude térmica extrema, associada à atmosfera rarefeita, reforça a inhospitalidade do planeta para formas de vida baseadas em água, como conhecemos. Além disso, a ausência de um campo magnético global deixa a atmosfera de Marte vulnerável ao vento solar, que lentamente erode as partículas mais leves, como o hidrogênio, contribuindo para a aridez extrema do planeta ao longo de bilhões de anos. As missões Viking aprofundaram essa análise, realizando os primeiros experimentos diretos para detectar vida microbiana no solo marciano. Embora os resultados tenham sido inconclusivos, os dados coletados reforçaram a ideia de que, em sua configuração atual, Marte não apresenta condições para suportar vida como na Terra. No entanto, essas descobertas também despertaram interesse em entender como o planeta, que já teve água líquida em sua superfície no passado, perdeu grande parte de sua atmosfera, um mistério que continua a impulsionar missões científicas até hoje. Essas três teorias sobre Marte ilustram como a curiosidade humana pode tanto nos guiar rumo a avanços científicos quanto nos levar a suposições equivocadas. No passado, ideias como canais artificiais, vegetação e uma atmosfera habitável eram baseadas em observações limitadas e um desejo de encontrar paralelos com a Terra. Contudo, missões espaciais como as Mariner e Viking trouxeram dados concretos que desmontaram essas ideias e nos apresentaram um Marte árido e inóspito, bem diferente do que muitos imaginavam. Isso mostra que a ciência avança quando abandonamos fantasias infundadas em favor de evidências sólidas e análise crítica. A crença em teorias fantasiosas pode ser perigosa, especialmente quando não são acompanhadas de rigor científico. Além disso, essas suposições muitas vezes alimentam desinformações que persistem até hoje. É fundamental lembrar que o conhecimento científico é um processo contínuo, e nossa compreensão do universo depende de observar, testar e refinar hipóteses com base em evidências concretas. Apesar dos equívocos do passado, ainda há muito a aprender sobre Marte e o cosmos. Cada nova missão espacial, como as atuais Perseverance e Mars Sample Return, traz descobertas que desafiam nossas suposições e ampliam nossa visão do universo. Entender Marte em toda a sua complexidade não apenas nos ajuda a explorar outros mundos, mas também a refletir sobre nosso próprio planeta e a fragilidade da vida como a conhecemos. Assim, o estudo de Marte é um lembrete constante de que, por mais que tenhamos avançado, estamos apenas no início de nossa jornada para compreender o universo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Cosmos e Astronomia. Assim, você nos ajuda a trazer mais conteúdos fascinantes para todos. E não deixe de explorar as playlists do canal, cheias de temas incríveis sobre o universo. Até a próxima!